Salve, salve galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, Realidade Brasileira, junto com a Prova Mais Enem e concurso. Galerinha, fique atento, nosso materialzinho tá show de bola, questões totalmente, né, dos últimos concursos. Então, tem um QR Codezinho aqui, ó, coloque sua câmera, dá aquela clicada que vai baixar tudo bonitinho, tranquilinho, sensacional, e na descrição aqui abaixo, viu? Então espero por você. Não esqueça de baixar o nosso material. Tá muito bom, vai levar você à aprovação. Nós estamos aqui para te aprovar. Então, venha comigo, ok? Bem, nas nossas últimas aulas, e aí gerando a conclusão do tema demografia, né, realidade brasileira, lembrando a vocês que no nosso último encontrozinho, né, a gente falou sobre questões, sobre a formação, a estrutura etária da população brasileira, né, o predomínio nesse caso de população de adultos, mas hoje, hoje eu vim com aquele macete, vamos fechar a banca, ok? Bem, o que acontece? Demografia do Brasil, população brasileira, miscigenada. Professor, já ouvi essa palavrinha, ou seja, que a população brasileira, enquanto seu processo de formação, é uma população miscigenada. Mas o que vem a ser miscigenação? Vamos colocar aqui uma palavrinha mais fácil? Mistura. É isso aí mesmo. A população brasileira é uma verdadeira mistura. Como assim? Vamos pegar um liquidificador? Vamos pegar o liquidificador? Show de bola? Pegou? Tchum, tchum. A gente vai colocar os ingredientes. Mas, professor, quem são esses ingredientes? Bem, a gente sabe que dentro do processo de colonização do território brasileiro, quando os portugueses, né, vieram, aqui chegaram, não encontraram só mato, encontraram um povo, a comunidade indígena. E várias comunidades indígenas já estavam aqui no território brasileiro. Além dos nossos nativos, dos nossos índios, aí nós temos alguns europeus, né? Lembram? Né? Os portugueses, os holandeses, né? O mito da colonização francesa, né? Nós também temos os nossos africanos que muito contribuíram, daqui a pouco nós iremos falar sobre os nossos, né, africanos, a cultura matriz africana, que o nosso estado dá um show de cultura de matriz africana. E também os asiáticos. Ora, esses são os ingredientes. Galerinha, botamos todo mundo, pum, a gente bate, pum, aí formou quem? Eu e você. Nós somos uma população de mistura. Professor, o senhor se identifica com quem? Com o europeu? Será? Olha aqui, Moreno Show, em Paim, em Manhinha, vai dependendo muito, né? Então, população miscigenada. Aqui nós temos, né, a imagem, muitas pessoas, e assim, modesta parte, eu não gosto, né? Dizem que eu pareço muito com esse cidadão aqui, né? Mas, né, fique à vontade, né? Então tá aqui aqueles que realmente se identificam com o processo de formação da população brasileira. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos, os índios, que são denominados de povos nativos, né? Os africanos, que infelizmente nós queremos apagar, mas não podemos, né, da história, que foram escravizados, os imigrantes europeus e os asiáticos, sobretudo os portugueses, não é verdade? Então nós temos aí uma relação bem, né, tranquila com os nossos portugueses da vida, né? E toda essa galerinha aqui acaba formando, né, acaba construindo nós, a população brasileira. E aí a gente acaba, infelizmente, adentrando, e felizmente também, algumas problemáticas, né? A questão do racismo, algo que é inaceitável, ainda mais, de acordo com o IBGE, o predomínio da população brasileira, né? O Nordeste aí, uma população negra, os 3 estados no território brasileiro que possuem a maior quantidade da população negra é Bahia, ó, Paim, ó, né? Rio de Janeiro e o Maranhão.
É, galerinha, o nosso estado. Tá aí o porquê de tanta diversidade cultural. E, modesta parte, né, com muito orgulho. E aqui nós temos uma imagem, né, em relação a algo que acabou ficando marcado. O gesto, né, esta forma aqui, contra, nesse caso, o racismo. Entretanto, existe muita discussão em relação à questão de alguns que falam sobre o racismo reverso, né? Mas a gente sabe que existe um racismo estrutural, não é verdade? Existe essa questão do racismo estrutural. Porém, senhores, nós temos aqui que, na verdade, colocar aquilo que a literatura nos diz. Porque criou-se muito estereótipo que a prática do racismo é apenas com nós negros. Não, senhores, não é isso que o conceito geral acaba nos afirmando. Então, temos que ficar bastante atentos. Entretanto, a maioria que acaba sofrendo o racismo, infelizmente, e que deve-se ter uma política mais severa para aqueles que praticam tal crime, pleno século XXI, é inaceitável, não só no Brasil, em qualquer parte do planeta Terra. Mas, senhores, o nosso país é um país, né, de uma diversidade de matriz africana muito forte, de uma exuberância, né, sensacional. Então, temos que ter uma política mais rigorosa. Professor, mas nós não temos uma política? Temos, mas a gente sabe que uma política mais rigorosa acaba afastando os dados que não acaba gerando nenhum tipo de orgulho. Então nós temos sim, né, eu e você, combater essa prática de racismo, assim também como a intolerância. Entretanto, eu quero deixar bem claro para vocês que muitas das vezes as pessoas acabam utilizando essa palavrinha intolerância de uma forma errada. O Estado brasileiro, ele não te obriga a você aceitar. Você tem que respeitar. Exemplo, a gente sabe que o predomínio da população, o IBGE nos trazendo, né, a atualização dos dados, a gente sabe que o predomínio da população brasileira é de católicos e protestantes. Se pode até divergir, que é algo normal, nas ideias. Mas o que não pode é gerar uma propagação de ódio. Você não pode aceitar aquela religião. Legal, mas isso não significa que você não deva respeitar. Isso não significa que você não pode se relacionar. O respeito, acima de tudo, é o princípio de uma boa convivência, de um bom relacionamento. Mas, infelizmente, a intolerância cultural, a intolerância religiosa, né, tem sido algo marcante nesse cenário atual. E é uma palavra, né, que nos últimos anos, todos nós aqui sabemos perfeitamente, vem ganhando uma proporção muito significativa. A tal ponto que não só as redes sociais, mas outros meios de comunicação sempre têm batido nesta tecla. E aí é um ponto interessante. Porque um instrumento denominado de rede social, ele tem sido um espaço muito utilizado para determinadas ações criminosas, entre elas a intolerância. Então existe essa necessidade de criar uma política mais severa nas redes sociais, porque eu também não posso considerar as redes sociais como terra de ninguém. Ou, utilizando uma expressão mais popular, como terra sem lei. Não, não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas a intolerância, assim como o racismo, infelizmente, pasme, senhores, ela se encontra nos quatro cantos da nossa nação. E é algo que nós temos que realmente criar uma conscientização. E a exclusão social. Durante a pandemia, é um dos pontos que se teve muito, né? Foi essa exclusão social. Olha só essa imagem bem interessante, né? Olha que diz aqui, ó. Rede social. Se bem, quem é da minha época sabe disso perfeitamente, né? Brincamos muito em rede, né? Todo mundo ia, as crianças, todo mundo, eu também ia, a gente ficava balançando, era uma brincadeira sensacional. Só que essa rede de se embalar, que ainda é muito bom, certo? Que é muito sensacional, mas agora é em um outro campo.
né, em que os jovens, não só os jovens, como toda a faixa etária, gostam de passear, gostam de estar inserido, né? Então, assim, mas a gente sabe que, infelizmente, existe essa disparidade social e econômica, né? Então, aqui, essa imagem, ela retrata perfeitamente a exclusão social. A pandemia que o diga, senhores. Lógico, não vamos aqui ser hipócritas. Ninguém esperava, né, por uma pandemia, mas ela nos trouxe a realidade do cenário de muitos países. E, dentre esses países, o nosso. Então, essa imagem aqui, ela retrata os países subdesenvolvidos e alguns países, no caso, emergentes. Aí nós temos diversidade de povos, diversidade religiosa e diversidade cultural. E isso o Brasil é show, 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 show. Toda uma diversidade. Lógico, dando destaque que os concursos gostam muito de dar esse destaque no cenário atual à cultura e à religião de matriz africana. E aí nós temos a Umbanda, a Quimbanda, o Terecô, o Candomblé. E aí, todos aqui, talvez não saibam, são poucos os estados, e aí só uma curiosidadezinha aqui, que possui, nesse caso, o Candomblé. Né? Não é em qualquer estado que possui esse tipo de cultura matriz africana, que acaba indo também para o lado religioso. Ok? Percentual das menções negativas. Olha só como isso aqui é forte no Brasil, né? Olha o racismo. Política, classe social, aparência, homofobia. Hoje existe também até a gordofobia. Fica essa dica. Deficiência, idade de geração, religiosa, misoginia e a xenofobia. Então isso daqui é o percentual das menções negativas que acaba retratando, pasme, senhores, né? O nosso Brasilzinho. Vamos lá para agora a sua vez? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que imagem legal. Vamos aqui. Olha esse bizu. Tem gráfico, a resposta está no gráfico. Esse é o macete do concurso. Tem gráfico, a resposta está no gráfico. Aí você só tem que interpretar. Então tenha cuidado na hora lá da questãozinha, viu um gráficozinho, você lembra. Professor Stanley me falou, isso é o macete do professor Stanley. Tem gráfico, a resposta se encontra onde? No gráfico. Olha o gráficozinho aqui, ó. Tá estudando, Júnior? Aí, Júnior, calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Pensa numa coisa quando a gente chega no restaurante, ou hoje em qualquer espaço, a gente já fica logo, ei, tem Wi-Fi? É algo que já faz parte do nosso cotidiano. Quando a gente, antigamente, né, todo mundo, bom dia, bom dia. Hoje já dá, a gente coloca o celularzinho do ladinho, oi, bom dia, meu celularzinho, já vai inserindo no grupo. É algo que, infelizmente, faz parte da nossa realidade. Mas vejam só como é legal, né? E ele tentando de toda forma, com uma varinha, né, pegar o quê? O sinal. Ei, só entre nós. Quem nunca passou por isso, né? Já passamos por isso, entendeu? É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que a parcela significativa de estudantes não tem acesso à internet. Isso não é o caso, você que está em casa, na plataforma Gonçalves Dias, no Aprova Mais Enem concurso, está inserido, ou está conectado com o projeto, viu? Então vamos para cá, certo? A internet em suas casas não tem o quê? Computadores. Eu costumo até dizer que hoje a maioria de nós nem queremos tanto um computador, né? Os nossos smartphones, eles já são um verdadeiro computador. Ele é tudo, ele é o banco, ele é o teu cartão de débito, teu cartão de crédito, ele é tudo, tudo. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E aí, senhores, temos que parabenizar, né, a atitude do governo do estado naquele período da pandemia, né, que distribuiu aí a chip, né, com internet para todos os nossos estudantes. Foi sensacional. E caso tenha celulares e dados, pergunta-se,
É possível elaborar um texto no celular? É ou não é? Você sabe que é. Hoje, você faz tudo, ó. Eu tô aqui. Se a gente for aqui voltar no tempo, como é que eram as gravações no estúdio antigamente, né? Tinha uma câmera enorme, entendeu? O rapaz tinha que ficar aqui todo tempo, todo tempo, todo tempo. Não é, meu cameraman? Todo tempo, todo tempo. Hoje não. Tecnologia avançara. O celularzinho hoje faz tudo, edita, faz tudo e fica, ó, sensacional. É possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade atual. Qual é a característica? Vamos voltar aqui um pouquinho? Vejam só. Lembro perfeitamente dessas problemáticas que a população vivencia, entre outros que nós mais adiante iremos abordar, mas isso relacionado ao conhecimento demográfico, racismo, intolerância e exclusão social. Se pegarmos essa imagenzinha bem aqui e jogar para cá, vejam só, ela vai nos dar expansão digital? Não. Até porque ele está tendo uma dificuldade. Não é verdade? Manifestação cultural em nenhum momento se traz algo em relação à cultura. Organização espacial, valorização intelectual, D e E também não pode ser. Então só nos resta a letra A, que é a exclusão social. Beleza? Vamos para a próxima? O IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Existe um parâmetro do IDH de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, ou seja, mais desenvolvido o país é. Quanto mais distante do 1 e mais próximo do 0, menos desenvolvido o país é. Professor, o país ele pode ser rico e não desenvolvido? Pode. Porque não adianta o país ser rico e não distribuir a sua riqueza para que haja melhorias no IDH. Quem são os componentes que fazem parte do IDH? Educação, nesse caso. Então, quando um Estado, poder público, investe na educação, melhora, nesse caso, o IDH. A longevidade, expectativa de vida, ou seja, saúde e a renda. Esses são os pilares do IDH. Então, se eu sou rico, exemplo, como o país, e fico com a minha riqueza e não distribuo ela, a minha população ela vai padecer. Mas se eu pego a minha riqueza e distribuo nesses setores, a tendência é que haja um retorno exorbitante para o próprio poder público. Então, nesse caso, o IDH é justamente o índice que acaba caracterizando de forma bem direta se aquele país é desenvolvido ou não é desenvolvido. Exemplo, o Haiti, 0,33. 0,33. Está mais próximo do 0 do que do 1. Não está nem na parte mediana. Então é considerado um país o quê? Subdesenvolvido. O Brasil não. Lembrando que o nosso país é um país de transição demográfica. O nosso país ele é considerado como um país emergente. Não é à toa que ele se encontra no BRICS. Quem são os BRICS que surgiram no início do século atual? Brasil, Rússia, Índia, China e, por último, a África do Sul. Todos são tidos e considerados como países emergentes. Em determinado momento, não posso chegar aqui e ser leviano e dizer, tal ano vai ser. Não. Isso depende muito do poder público para que se possa atingir o patamar de um país desenvolvido. Então, é uma medida resumida do progresso em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Criado por Mahbub, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1988. O IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. Com base na compreensão do texto, transcritos e dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. O IDH tem como objetivo substituir um indicador muito utilizado, o PIB. Já é falso. O IDH não substitui ninguém, então já é falso. O Índice de Desenvolvimento Humano
é uma adaptação metodológica do IDH ao nível municipal, contemplando a questão da extensão físico-territorial. Também é falso. Vamos logo descartar. De acordo com o IDH, deve-se avaliar o bem-estar de uma sociedade com ênfase na renda mínima. Nesse sentido, torna-se necessária a realização de políticas públicas para minimizar as diferenças sociais existentes na nação brasileira. O segundo está correto, o primeiro que está errado. A consideração. D. As diferenças socioeconômicas no Brasil ficam evidentes ao se analisar o papel das regiões no ranking do IDH. A região norte é a que aparece em pior condição no ranking do IDH, igualando-se aos países como Tanzânia e Zâmbia. Falso. Letra E é a única que nos resta. Na atualidade, embora tenha subido uma posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado anualmente pelo Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, o PNUD, o Brasil continua em posição inferior à de nações, a exemplo da Bósnia, Cazaquistão, Kuwait e Chile. Então, está aqui a opção desejada. Galerinha, muito obrigado e até a próxima.